Saudações, ouvintes do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a edição 138 do Paddockast, o seu podcast favorito sobre esporte a motor, nosso quarto episódio da temporada. Eu sou o Gabriel Curti, comando a gloriosa atração com as presenças de Evelyn Guimarães e André Neto, que estreia nos comentários no episódio de hoje. Na produção, Rodrigo Berton de volta aos trabalhos. Espero que todos vocês aí do outro lado estejam bem. Antes de tudo, mantendo a nossa tradição, vamos aos amigos da Central 3, os maiores especialistas do país nos podcasts. Ouçam o Paddockast até o fim, depois pulem direto para o feed dos nossos parceiros. Os podcasts da Central 3, como este que vocês estão escutando no momento, estão nos melhores agregadores de áudio do mercado. E aí você escolhe o que você quer ouvir. Tem samba, política, futebol, história, enfim, todo tipo de podcast possível. Hoje estamos de volta para falar de pré-temporada da Fórmula 1, aquele balanço especial de tudo que rolou em Barcelona com cada uma das equipes, mas também vamos projetar os testes do Bahrein, que começam exatamente nesta quinta-feira. Então aqui com a Eve, com o André, nós vamos tentar entender os principais pontos que já apareceram na pré-temporada e os que devem ser observados na semana 2. Lembrando que estamos gravando o podcast na quarta-feira, ou seja, ainda antes do início das atividades no Bahrein. Para começarmos aqui, vou começar com você, Eve, dando meu bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, depende da hora que o nosso ouvinte está apreciando a nossa atração. Quais equipes que você coloca como destaque positivo da semana de teste em Barcelona? Olá, Gabriel Curti, André Neto, bem-vindo. Rodrigo Berton aí nos bastidores, a todos os nossos amigos de Paddockast. Olha só, e a Central 3 também, né? Mas assim, olha, sobre destaques positivos da primeira semana, eu acho que não dá para a gente deixar de lado a Ferrari. Acho que a Ferrari foi um dos grandes destaques da pré-temporada, porque não só porque ela saiu quicando como louca naquela reta em Barcelona, mas principalmente pela confiabilidade, pela extrema confiabilidade que a Ferrari apresentou nos 3 dias de testes em Barcelona. Então, por exemplo, ela andou mais de 2.000 quilômetros, foi a equipe que mais andou, foi a equipe que menos teve problemas de toda a ordem, né? Ela realmente enfrentou essa questão aerodinâmica, né? Essa questão do movimento do golfinho ou do kick, enfim, como a gente está traduzindo esse conceito, porque é resultado direto do efeito solo dos carros. Isso não tinha sido apresentado nos primeiros testes de simulador e nem no túnel de vento, porque o túnel de vento está lá limitado a 180 km por hora, então nessa velocidade não dava para esse efeito surgir, né? Então aí só na pré-temporada mesmo. Então ela sofreu com isso, né? Foi a primeira equipe que chamou a atenção para esse conceito, mas o que é de importante, né? Ela tem um motor muito forte, aparentemente muito forte, muito confiável também, não deu problema, e tem um carro com características muito distintas de outras equipes, né? Então, assim, coisas, né? Um desenho mais arredondado, ela não tem tantos problemas de estabilidade, por exemplo, como outras equipes, enfim, ela chamou bastante atenção a Ferrari nesse sentido, embora ela estivesse lutando também contra o peso, que parece que é o grande calcanhar de Aquiles desse novo regulamento. E assim, um peso até bastante grande, né? Assim, entre 5 e 10 quilos, que é bastante, porque isso se reflete lá no desempenho, né? Eles falam em 3, 4 décimos aí de diferença, então é muita coisa, né? Outra equipe que se destacou foi a Red Bull, mas não tanto pela quilometragem, foi uma quilometragem interessante, foi uma boa quilometragem, mas pelas soluções, né? Pelas soluções diferentes que o Adrian Newey trouxe para o carro, né? Toda aquela parte lateral, o assoalho vazado, o bico do carro, as asas. Então, assim, ele mudou bastante sidepods modulares. Então, assim, tem muita coisa diferente no carro da Red Bull que não tem nos outros carros. E isso chamou bastante atenção.
A Mercedes, por outro lado, tem um ótimo motor, né, uma quilometragem absurda, e esse é o ponto positivo, mas ela está sofrendo com outras situações. Então, acho que eu diria que essas três foram as equipes que surpreenderam, com a McLaren. Surpreenderam não, mas assim, pontos positivos mesmo na sua pergunta, e a McLaren correndo por fora ali. Muito bem, a gente vai dissecar depois, então, Ferrari, Red Bull, Mercedes, McLaren, todas as outras equipes. Também vamos falar desse problema de excesso de peso nos carros. Mas para a gente começar aqui com um resumão, André, seja bem-vindo, como a Eve já disse. Queria que você desse seus destaques positivos dessa primeira semana em Barcelona. Tudo bem, Gabriel Curti? Prazerzão estar aqui com você, com a Evelyn Guimarães aqui no Padocast. Acho que para mim os destaques positivos são justamente esses que a Evelyn já falou um pouco. Acho que a Ferrari definitivamente se destacou não só pela beleza do carro, né? Isso a gente viu desde o lançamento da Ferrari, um carro muito bonito, com um conceito bem diferente também, a lateral mais alongada, um buraco ali, quase que uma piscininha na lateral do carro, para fazer a ventilação da parte interna do carro, do motor. E foi um carro que andou bastante, foi o carro que mais completou voltas em Barcelona, foram 439. Se a gente for pegar a tabela de tempos, que ainda não é tão significativa nesse começo, nessa pré-temporada, foi o carro mais rápido com o composto C3 ali do meio. Então foi um desempenho bem significativo, ela não andou com os pneus mais rápidos, e a Ferrari se mostrou um carro não só confiável, mas também muito rápido. O motor recebeu bastante elogios de outras equipes. O Toto Wolff falou que a Ferrari parece ter o melhor motor do grid, e é um carro que a gente espera aí bastante coisa agora no Bahrein também. A própria Ferrari falou que não vai trazer um carro novo, como algumas equipes disseram que vão fazer só ajustes, né, retoques finais aí para o Bahrein para chegar com um carro competitivo para o começo da temporada, mas a Ferrari com certeza o destaque principal em Barcelona. E eu queria falar um pouquinho da Mercedes também. Terminou com o melhor tempo no final, o George Russell e o Hamilton acabaram fazendo voltas rápidas com o C5, que é o composto mais macio, e eu acho que é uma equipe que pode trazer coisas bem legais aí para o Bahrein, e já tem rumores de que vai trazer um carro totalmente novo, com um sidepod completamente diferente, mais limpo, com menos coisa, e acho que a Mercedes pode chegar aí como uma grande surpresa no Bahrein, um carro que todo mundo vai se assustar na hora que sair da garagem agora na próxima rodada de testes em Sakir. Muito bem, muito bem. Daqui a pouco, então, a gente vai falar melhor dessa Mercedes que pode vir com um carro novo, dessa Ferrari que, como o André falou, não vem com um novo carro. Na verdade, a Ferrari tem falado que não vem nem com atualizações, né? Vem com ajustes para otimizar esse carro que ela apresentou, que ela mostrou na pista de Barcelona. O Eve, e na parte dos destaques negativos? A gente tivemos algumas equipes que andaram pouco, outras que andaram pouco e lentas, que tal? Eu acho que as três últimas equipes ali não foram muito bem, né? Então, assim, eu destaco a Aston Martin. Acho que a Aston Martin ficou devendo um pouco em termos de quilometragem, em termos de desempenho mesmo, e até de programa técnico. A gente ficou um pouco, assim, inconclusivo, né? Acho que essa é a palavra para essa primeira semana ali de testes da Aston Martin. A Alpine também prometeu demais, um carro bonito, vai com tem duas pinturas e não sei o quê, mas tem um problema sério de confiabilidade para resolver, né? O Alonso ficou no meio da fumaça lá em determinado momento da pré-temporada, teve problema de motor, eles desmontaram, montaram de novo. Lembrando que a Alpine redesenhou esse motor, a Renault, no caso, né, redesenhou esse motor. É um conceito completamente diferente do que eles estavam usando até o ano passado. Eles estão mais numa pegada do que a Mercedes e a Honda fazem, especialmente com a posição do turbo compressor. Então, assim, é uma coisa completamente diferente, onde eles estão trabalhando nesse momento, e eles tiveram problemas, né? Essa é a verdade, eles tiveram muitos problemas durante os 3 dias, andaram muito pouco também, em comparação com as outras equipes ali do meio do grid. Por exemplo, a Williams, eles estão devendo, né? A Alfa Romeo também levou um carro meio híbrido, né? Camuflado, porque a Alfa Romeo só realmente apresentou a pintura do carro, e mais, né,
deu um teaser desse carro depois que acabou a pré-temporada, né? No domingo, então assim, não era era um carro meio híbrido, todo camuflado e tal, mas eles tiveram problemas, né? Tiveram problemas mecânicos, tiveram problemas de toda a sorte, então andaram muito pouco, né? Então, assim, quem andou assim até um pouco mais foi o Guan Yu Zhu, mas assim, é muito pouco dentro daquilo que precisa ser feito numa pré-temporada. E a Haas, bem, a Haas é a Haas, né? Teve problema de vazamento de óleo, teve problema mecânico, teve todo tipo de problema também, e andou muito pouco, ainda está envolvida em toda essa situação em função do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, perdeu, né, abriu mão teve de dispensar, na verdade, né, o patrocínio. Nikita Mazepin também deixou a equipe, então assim, ela tá, a Haas né, acabou sendo um grande destaque agora, e vai ser um grande destaque também nessa próxima fase de pré-temporada, por conta dessas coisas extra-pista, né? Então vai ter um holofote aí sobre a Haas, mas a Haas tem um carro muito problemático ainda, com um projeto que não está completamente, não está totalmente completo, né? Então, assim, ainda falta você desenvolver algumas situações ali dentro. Então, assim, acho que eu prevejo mais 3 dias de problemas para a dona Haas, mas eu acho que nesse momento de destaques negativos são essas equipes. Muito bem, André, e para você, quais foram os destaques negativos dos primeiros dias? A Eve aí citou algumas equipes que andaram pouco, foram lentas. Quais suas impressões? Eu acho que não tem também muito como a gente fugir de Haas, que é impressionante o que essa equipe atrai de problema, de coisa para resolver. A Haas foi uma das primeiras equipes a focar nesse regulamento novo e saiu de Barcelona com o menor número de voltas completas, se eu não me engano foram 160 só. Muitos problemas de vazamento, muitos problemas técnicos, e o Mazepin e o Mick Schumacher pouco andaram na pista. A Haas até chegou com alguns conceitos legais no carro, tem aquela barbatana ali na parte traseira um pouco diferente, tem também as guelras, mas a gente viu pouco desse carro na pista. É um carro que ainda precisa andar muito mais, até para a Haas conseguir informação e conseguir desenvolver esse carro, e é um carro que a gente não sabe nem se vai chegar no Bahrein, né? A Haas tendo problemas aí com a sua logística, o avião ficando parado na Turquia, acho que a gente vai falar um pouquinho disso depois, mas é uma equipe aí numa situação bem preocupante, perdeu o principal patrocinador, não tem um piloto ainda para a temporada, e a outra equipe que infelizmente fica o destaque negativo também é a Alfa Romeo. A Alfa Romeo primeiro pelo patético lançamento depois dos testes, né, e ainda foi com uma camuflagem horrível para a pista em Barcelona. Pelo menos faz uma camuflagem bonita para a gente ver o carro um pouco mais, de uma forma mais decente na pista, mas a Alfa Romeo andou muito pouco também. Foram as duas únicas equipes que deram menos de 200 voltas. Se você pegar o que a Alfa Romeo e a Haas andaram juntas lá em Barcelona, não dá, por exemplo, as voltas da Ferrari. Então foram duas equipes que conseguiram coletar muito poucas informações sobre o carro. A Alfa Romeo ainda tem a suposição de que seja a única equipe que esteja conseguindo andar no limite de peso ali, com 795 quilos, mas é um carro que se mostrou frágil, teve problemas no assoalho, e aí a Alfa Romeo vai ter que corrigir esses problemas no Bahrein. Eu queria destacar também um pouquinho da Alpine, porque a Alpine vem há muitos anos com um discurso de querer escalar o grid, e não está conseguindo fazer isso, não deixou uma boa impressão também em Barcelona. O Alonso teve problemas, foi uma equipe que rodou pouco e também não impressionou nos tempos. Claro, não vale muita coisa, mas se você já anda um diazinho ali mais na frente, já acompanha um pouco mais a McLaren, por exemplo, acho que a expectativa para a Alpine seria bem maior do que ela é nesse momento, indo para a segunda rodada de testes. Muito bem. Essa camuflagem da Alfa Romeo sempre vai me lembrar a camisa do Bragantino dos anos 90, como o Gabriel Carvalho falou no chat de um dos Paddock GP. Então, sempre que eu vejo aquele carro, eu penso que pode estar no volante Gil Baiano, Mauro Silva, ou alguém daquele esquadrão imortal do Bragantino. O Eve, para a gente começar a detalhar como é que foram os times em Barcelona, vamos falar da Mercedes, né? A atual campeã de construtores, não de pilotos, mas que ganhou o Mundial de Equipes. A Mercedes que já está de olho nos carros rivais, né? E que promete chegar no Bahrein com um carro bastante diferente.
Falando em Mercedes, só um adendo à camisa do Bragantino, também poderia ser um look tranquilamente de Lewis Hamilton em algum momento. Poderia, né? Exato. Sem dúvida, né? Acho que a gente pode. Ele tem um casaco assim, certeza. Ele tem um casaco, exatamente. E ninguém combina coisas, estampas malucas como ele. Temos que deixar esse registro aqui. Mas falemos da Mercedes, então. A Mercedes, com seu W13, andou bastante em Barcelona, teve uma quilometragem muito boa, embora ela tenha tido problemas ao longo dos 3 dias. Tanto o Hamilton quanto o George Russell falaram sobre isso, sobre alguns obstáculos, sobre alguns detalhes que ainda o carro precisa melhorar. Tem algumas questões ainda que não estão completamente respondidas, mas de certa forma, assim, o carro entrou num projeto muito conservador. Me pareceu muito que a Mercedes quis testar várias partes desse carro antes de fechar um projeto mesmo. E a gente já vai chegar nisso, mas assim, você tem sidepods muito mais conservadores do que o da Red Bull, por exemplo, até mesmo do que o da Ferrari. Você tem uma lateral também muito diferente, então você a Mercedes começa a pré-temporada com uma cobertura de motor fechada e ela tem problema, né? Ela teme um superaquecimento, mas essa cobertura está fechada. No outro dia ela tem aquelas como se fossem as guelras, né? As aberturas ali de um tubarão, alguma coisa assim, umas fendas, né? Na vertical. No outro dia, essa fenda está embaixo de um desenho completamente diferente, mais aberto. Então, assim, ela testa muito a questão da velocidade final do carro. Então, por muito tempo, a gente viu os sensores. No segundo dia, o Hamilton teve muito trabalho com esses sensores, porque eles não estavam funcionando direitinho, e a Mercedes fez um trabalho de correlação, né? Então, tudo que acontecia na pista estava sendo reproduzido no simulador na fábrica, e as coisas não estavam... a conta não estava fechando muitas vezes, e aí você teve esse problema com o simulador. No terceiro dia, né, eles começaram a andar assim, no final do dia, vamos colocar um C5, vamos colocar um C4 aqui, e andaram muito e acabaram fazendo o melhor tempo aí da pré-temporada. É claro que nesse primeiro momento, esse melhor tempo, você liderar a tabela é mais para as manchetes do que para qualquer outra coisa, né? Não vale absolutamente de nada, porque não é isso que as equipes estavam procurando. Então, nesse momento, a Mercedes em especial, estamos falando dela, estava mais preocupado em testar pequenas partes do carro do que qualquer outra coisa. Para o Bahrein, as coisas parecem que vão mudar completamente. Então, a Mercedes passou todo esse tempo logo depois que acabou a pré-temporada em Barcelona, para a viagem para o Bahrein, trabalhando exaustivamente no simulador, no túnel de vento, porque ela precisa entender a barriga do carro dela, né, as laterais, realmente ela ficou de olho na Red Bull, então tanto que o diretor técnico da Mercedes fala assim, que interessante, esse side, pode esse assoalho vazado aí da Red Bull, bem curioso e tudo mais, mas o fato é que a Mercedes vai por um caminho completamente diferente da Red Bull. Ela não vai por esse sidepod, por exemplo, modular, ela não vai para uma coisa vazada, inclusive eles vão mudar completamente a lateral do carro, vão limpar a lateral do carro, reposicionar os radiadores, né? Principalmente a imprensa italiana está trazendo essa informação nessa semana, que ela vai então reposicionar e redesenhar os radiadores na parte lateral do carro, vai redesenhar os sidepods, vai limpar de verdade mesmo essa parte lateral. Então, assim, e a Mercedes ainda vai com teste pensando muito nessa questão do superaquecimento do motor, porque o Bahrein é muito mais quente, né, do que Barcelona. Então, assim, vai ser o teste para a Mercedes. Já se fala numa versão B do carro, então vai ser realmente mais próximo daquilo que provavelmente vai alinhar, daquele carro que vai alinhar depois no Bahrein. E a Mercedes já fez isso, né, em 2019. Ela também começa os testes
com um carro mais padrão, digamos assim, e aí no decorrer da pré-temporada ela define mesmo e completa o carro dela. Então, provavelmente é o que vai acontecer agora. De fatores positivos da Mercedes, sem dúvida é o motor é a parte mais forte que a Mercedes tem nesse momento, é um motor de alta confiabilidade, não apresentou problemas nem com ela, nem com as suas equipes clientes, então é uma coisa que não vai ter problema, é um motor redesenhado, que já vem de um desenvolvimento feito na parte final da temporada passada, e aí ficam essas questões envolvendo a aerodinâmica, né, onde a Mercedes quer realmente trabalhar melhor. Obrigada, Alex Max. Então, assim, é dessa forma que a Mercedes termina a pré-temporada em Barcelona e se projeta para o Bahrein. Muito bem, André. Por outro lado, temos a Red Bull, que, pelo menos em Barcelona, a Red Bull parecia tranquila, parecia não estar mostrando todas as suas armas, né, meio escondendo o jogo. Teve uma tirada da Red Bull. Gá, quando a Red Bull saiu da garagem pela primeira vez em Barcelona, foi um carro que espantou todo mundo, justamente por essa capacidade da Red Bull de esconder o jogo. Então a gente não tinha a menor noção do que eles tinham planejado ali para o carro dessa temporada. Eles fizeram um lançamento com um carro genérico, o shakedown deles também não mostrou nada, e aí sim, quando eles saíram da garagem em Barcelona, que a gente viu de fato o carro da Red Bull para essa temporada, que a gente viu justamente esse sidepod agressivo, que a Eve já falou bastante, que chamou a atenção da Mercedes. E quando você chama a atenção da Mercedes é porque você muito provavelmente está fazendo coisas certas. Então, se a gente aqui, por exemplo, nesse podcast estiver chamando a atenção da Mercedes, eu imagino que a gente esteja mandando muito bem. E o caso da Red Bull, eu imagino que seja esse. Esse sidepod lateral chamou bastante atenção, justamente porque esse design parece que leva mais ar para o assoalho do carro, gera então mais pressão aerodinâmica, daria uma vantagem competitiva muito boa para a Red Bull. Mas o problema do carro tem sido justamente esse que você comentou aí no final. O IMC do carro da Red Bull é o RB18, o índice de massa K real da Red Bull, está muito alto. Fala-se que a Red Bull esteja 15 quilos acima do peso mínimo, talvez até mais, né? Esse foi o peso que eles pediram para aumentar do peso mínimo. Eles queriam que o peso mínimo dos carros fosse para 810, então imagina-se que a Red Bull esteja com um carro mais pesado, o que torna o carro mais devagar, e é justamente por isso que eles queriam que aumentasse o peso mínimo para perder essa desvantagem competitiva que eles estão em relação aos rivais. Foi uma coisa que o Helmut Marko falou bastante aí nesses últimos dias, foi uma coisa que tem chamado bastante atenção nesse aspecto da Red Bull, mas a Red Bull tem esse lado de esconder o jogo, então a gente imagina que ela possa chegar no Bahrein também, assim como a Mercedes estão falando que vai fazer essa remodelação, vai tirar praticamente todo o sidepod, vai deixar um carro com a lateral muito mais limpo. A gente imagina também que a Red Bull vai vir com um carro bastante diferente para essa segunda bateria de testes. O Verstappen já falou um pouco sobre isso, que o carro que deve vir nessa segunda bateria deve ser bem diferente. E eu imagino, eu não duvido nem um pouco, se a hora que a Red Bull sair da garagem no Bahrein, a gente tem a mesma surpresa que a gente teve em Barcelona, quando a gente viu finalmente o carro, quando viu o sidepod agressivo. Eu acho que nesse segundo teste, essas equipes já vão testar coisas bem diferentes. Foram 2 semanas aí praticamente entre os testes, e eu imagino bastante coisa diferente da Red Bull, do Adrian Newey. É um time que a gente sempre espera inovações, que a gente espera designs diferentes, e eu acho que a gente pode esperar surpresa, sim, da Red Bull. E eu acho que eles estão exagerando um pouquinho nessa questão do peso, talvez. Acho que com certeza é uma preocupação deles, mas a Red Bull é muito boa nesse jogo de desvio de atenção, de mudar o foco das coisas, e eu acho que é uma coisa que eles vão acabar resolvendo, e nesse momento talvez esteja sendo um ponto fraco deles, mas tem um balanço também, né? Às vezes você está deixando o peso um pouco mais alto, mas você está ganhando, por exemplo, no sidepod ali, direcionando mais ar para o fundo do carro, ganhando mais pressão aerodinâmica. Então talvez não seja um problema tão grande assim. A Red Bull foi justamente um dos times mais confiáveis, teve um problema de caixa de câmbio, como você falou, em Barcelona, mas foi uma das equipes que mais rodou, terminou com o segundo melhor tempo de volta, a volta do Sérgio Pérez no C4, o Verstappen no C3 fez um tempo muito bom, parecido com o das Ferraris, que a gente falou tanto aqui, que chamou a atenção. Então a Red Bull está competitiva sim. Esse lado de que está pesado e tal, pode ser um problema, mas a Red Bull continua competitiva. Muito bem, Eve. Ferrari, então, você já falou dela no seu comentário inicial, de como ela impressionou positivamente, e de fato foi provavelmente a equipe que mais chamou a atenção para o bem em Barcelona, apesar do carro muito quicante. Mas eu queria que você falasse mais dessa Ferrari. Então, ela parece ter achado a receita do sucesso muito cedo, né? Tanto que promete o mesmo carro no Bahrein.
Então, a Ferrari está trabalhando, lembrando, né, que a Ferrari está trabalhando nesse projeto desde o começo do ano passado, né? Ela abriu mão completamente do campeonato passado, do carro do ano passado, para focar nesse trabalho dentro do conceito do efeito solo, os pneus maiores, suspensão. Então, assim, ela tem muita coisa trabalhando muitas soluções diferentes também, muitas soluções que outras equipes não pensaram. Como o André lembrou antes, o carro é muito bonito, então a primeira coisa que chama atenção na Ferrari, mas ela tem esses pontos fortes que, para mim, tal qual a Mercedes, o motor é a coisa mais forte que eu identifiquei na Ferrari nesse sentido. É um motor de grande confiabilidade, então, assim, eles andaram mais de 2.000 quilômetros, andaram a distância de muitos GPs aí em 3 dias, não tiveram problemas pontuais, nem muito particulares com o motor. Inclusive, é esse motor mesmo que vai para o Bahrein, porque eles querem atingir 6.000 quilômetros com esse motor. Então, daí a gente pode perceber o quanto a Ferrari aposta nesse motor e no desenvolvimento que eles tiveram durante o ano passado. Ano passado também eles mudaram muita coisa e realmente foi o que fez a diferença. Claro que você tem um Charles Leclerc e principalmente um Carlos Sainz muito forte na metade da temporada final, mas essa evolução no motor fez muita diferença também para a Ferrari virar o jogo de vez naquela disputa com a McLaren. Parece que é acertado e é o que a gente viu na pré-temporada. Fora isso, a Red Bull tem as laterais mais arredondadas, a Ferrari tem as laterais mais arredondadas, ela não é tão extrema como a Red Bull, por exemplo, e não muito conservadora quanto foi a Mercedes. Então ela está mais ou menos no meio do caminho ali, tem o desenho de asa dianteira bem interessante. Então, assim, a Ferrari está trabalhando pontualmente. A grande questão da Ferrari agora é realmente reduzir o efeito do nado, do golfinho, né, do kick e tudo mais, porque aparentemente ela é a equipe que mais sofre com isso por conta do desenho do assoalho, principalmente do desenho do assoalho, da maneira como o ar está passando ali, o quão rápido está passando e o quão e quando chega nesse limite, né, que você perde completamente e aí ele começa a quicar demais. Ela levou um assoalho alternativo no segundo dia de testes, que já estava pronto, ele não foi feito porque esse efeito foi identificado, mas ele já estava pronto e realmente deu algumas respostas para a Ferrari que a gente vai ver provavelmente no Bahrein agora o que aconteceu lá. E a Ferrari não quer mudar demais, né? O Mattia Binotto falava sobre isso nos dias em Barcelona, que ele acha que tem muita coisa para explorar nesse carro. Então imagino que eles tenham realmente a consciência de estarem num caminho certo com relação ao carro, desempenho e confiabilidade. Então, assim, acho que não tem uma questão nisso como tem dentro da Mercedes, como tem dentro da Red Bull. Imagino que a Ferrari deva entender muito bem em que posição ela está ali e quer explorar mais desse conceito que ela acha que está certo, né? Ela trabalhou bastante em túnel de vento, então imagino que a gente vai ver uma Ferrari mais rápida no Bahrein. Eu acho que isso deve acontecer com todo mundo, na verdade, né? Porque essa primeira fase de testes foi mais de experimentos, né? De você entender o que está acontecendo com as suas soluções, enfim, e foi isso que aconteceu com a Ferrari. Mas no Bahrein eu acredito que a gente vai ver já mais um pouco de classificação, de ritmo de classificação, de entender a velocidade do carro, e aí a gente vai ter um panorama maior, assim. Mas nesse momento imagino que conscientemente a Ferrari entenda que está num caminho certo, que precisa explorar esse caminho. Muito bem. O Leclerc até falou, né, que tá ficando enjoado guiando aquele carro enquanto ele fica quicando. Parece uma montanha-russa, assim, né? Então, mas deve ser mesmo, né? Porque quando ele atinge mesmo o ponto, parece que o cara vai pular para fora. Não, o carro realmente tá esquisito, aquele negócio, tá meio estranho. O André, se a gente tivesse que olhar para o grid, assim, a gente não, mas chama um cara de fora, mostra os 10 carros e fala assim, ó, tem um carro que não é da Fórmula 1, qual que é? Provavelmente o cara falaria McLaren, porque é um carro diferentão, assim,
meio umas linhas muito retas, né? Uns desenhos muito retos e tal. Só que a McLaren parece ter começado bem. Então, Gá, não foi um carro que a gente se surpreendeu com um side pod, uma coisa mais específica. Foi um carro que a gente se surpreendeu com o conceito em geral dele. E a McLaren andou muito bem nesses primeiros testes também. Foi um carro bem confiável, rodou bastante. O Lando Norris terminou o primeiro dia de testes na primeira posição. Ele até brincou, reclamou depois que ele não queria isso, que chama uma atenção que ele não queria, que vão começar a valorizar demais, superestimar, foram as palavras dele, vão superestimar demais a McLaren, e que ele não vê a equipe britânica tanto à frente no grid assim. Mas, de fato, a McLaren traz um design diferente. A gente viu eles invertendo as suspensões, né? Normalmente você tem push rod na frente e pull rod atrás. Eles fizeram o contrário para o carro desse ano. Foi uma coisa que a equipe de engenheiros, inclusive, falou que ou eles acertaram em cheio, ou eles vão ter um problema grande aí para mudar esse design ao longo da temporada, mas por enquanto parece que está dando certo o design da McLaren, passou essa primeira bateria de testes sem grandes problemas, se destacou também nos tempos, andou bem, foi uma equipe que sofreu pouco com essa golfinhada aí, que a Evelyn falou bastante, foi uma equipe que nadou bem na reta de Barcelona, e inclusive eu estava vendo umas fotos do último dia de testes, né, que eles molharam a pista, e aí eles inverteram as cores das imagens, porque aí a gente consegue ver justamente o caminho que a água está fazendo saindo do carro. E aí nisso a gente consegue ver justamente como que está funcionando um pouco da aerodinâmica. E no caso da McLaren, ela cria muito vórtex na lateral do carro. E isso impede que o assoalho encoste no chão e aí evita todo esse efeito da golfinhada. Então a McLaren parece estar bem resolvida nesse aspecto. E outro ponto também que a equipe britânica parece que se resolveu bem é no peso. Falam que depois da Alfa Romeo, a McLaren é a segunda equipe mais leve, que está ali mais próxima justamente desse limite de peso. Então é um conceito meio diferente, que chama a atenção pelas linhas, mas é um conceito que está dando certo. A McLaren não chamou a atenção por problemas negativos, eu acho que isso é importante nos testes. Acho que as equipes que mostram problemas, coisas que tem muita coisa para resolver, então a Haas, que a gente falou lá no começo, a Alfa Romeo, que tiveram problemas de durabilidade, essas equipes são as que mais chamam a atenção para mim. Acho difícil tirar alguma coisa de positivo quando é muito programa de teste, estão definindo ainda qual o caminho que vão seguir de desenvolvimento do carro, e a McLaren passou ilesa. Vamos ver se vai conseguir fazer isso no Bahrein também. É uma equipe que também promete várias alterações aí para a segunda bateria de testes. Muito bem. Eve, outra equipe que tem um carro meio diferente assim, mas na verdade já tinha no ano passado, né? A Alpine tinha aquele morro na parte ali da cobertura do motor e tal. E esse ano ela tem de novo algumas linhas mais agressivas no conceito e tal. Mas a Alpine andou mal, hein? Preocupa? A Alpine foi aquela equipe que quase não chamou atenção, né? Assim, ela passou ali nos primeiros momentos, assim, se não fosse aquela cor dela tão bonita e tal, a gente nem ia lembrar que a Alpine estava no teste, né? Mas aí o Alonso foi e teve esse problema, né? Uma falha hidráulica que acabou gerando aquele incêndio, e ele ficou no meio da fumaça, uma coisa meio cinematográfica, assim, diante de todas as zitas que se coloca no pobre do Alonso, coitado. Mas aí chamou a atenção para esse carro da Alpine. Lá na Alpine, até os principais diretores, claro, falando, não, o carro é bom, a gente só precisa desenvolver um pouco mais aqui e ali, mas o carro essencialmente é muito bom. Mas não sei, né? Eu acho que a gente tem que tirar o pé um pouquinho, porque ela teve assim, a quilometragem dela não chamou muito atenção, né? 1.200 quilômetros, mais ou menos, né? Se você for pensar, a Ferrari passou dos 2.000, a Mercedes ficou muito perto disso, então, assim, é um pouco... sou um alarme lá, né? Então, assim, a Alpine precisa de mais desenvolvimento. Nessa primeira fase de testes, a impressão que deixou também é que ela não tem muita velocidade, mas ela também optou por não usar DRS, por exemplo, ela andou mais com o tanque cheio. Então, assim, tem algumas questões que a gente pode pôr na balança aí para não ver essa Alpine mais à frente, digamos assim, na tabela de tempos, né? Então, eles procuraram fazer alguns experimentos aerodinâmicos, mas não pensando numa velocidade final, não pensando em coisas nesse sentido. Então, podemos dar o benefício da dúvida para a pobre Alpine, né?
mas o fato é que eles parecem muito confiantes lá dentro, né? Tem essa plena consciência de que o carro parece muito bom e tudo mais, e que talvez a resposta venha agora no Bahrein. O que mais mudou na Alpine, na verdade, foi o motor, né? Como a gente falou antes. Então, o motor foi aquilo que eles trabalharam bastante do ano passado para esse, inclusive redesenhando esse motor, inclusive indo em soluções muito parecidas com a da Mercedes. Então, assim, tem algumas coisas muito diferentes. Ela também mudou um pouco o conceito no que diz respeito ao downforce, então ela, ao contrário de outras equipes, ela está com menos downforce, então assim, tem coisas muito diferentes na Alpine. Vamos ver como é que isso se reflete em pista. Eu imagino que eles estejam muito ansiosos para chegar nessa próxima pré-temporada para realmente andar com esse carro, né, e não ter tantos problemas quanto eles tiveram em Barcelona, dar mais velocidade, andar com DRS, andar com um carro mais leve e tudo mais. A Alpine está entre as equipes que está um pouquinho mais pesada, mas não é aquele... não é como a Red Bull, que precisa de uma dieta meio low carb aí. Muito bem, eu só dou esse benefício da dúvida para a Alpine porque você está falando, viu, Eve? E porque os caras lá estão muito confiantes, porque assim, eu realmente fiquei assustado com a Alpine, porque se o carro não é rápido e não consegue andar com consistência, pô, temos um problema. Eu não tiro teu ponto de desconfiança, não. Mas, olhando assim o trabalho técnico deles, eu vou dar essa chance. Viu? Sim, justo. Eu vou dar essa chance. Mas não é muito, não, mas vou dar. Justo. O André, e a AlphaTauri, cara? Eu tenho a impressão, desde antes do lançamento do carro, que a AlphaTauri é a equipe mais low profile da Fórmula 1. Assim. Ninguém falava nada desse carro antes dele ser lançado. Pouco se falou depois que ele foi lançado, porque era um carro conceito. E aí, quando ele foi pra pista, o pessoal olhou muito pra Red Bull e, tipo, a AlphaTauri tá ali também. Não, Gá, inclusive quando você fez a divisão do roteiro, eu olhei e falei, putz, AlphaTauri, o que eu vou falar desse carro? Bom, o carro da AlphaTauri passou despercebido mesmo. Eu acho que talvez seja uma das maiores incógnitas dessa temporada, mas talvez, pelo desempenho passado, talvez seja mais fácil de prever onde vai estar no grid também, que é no meio, ali no meio do final, né? No final do meio do grid, brigando consistentemente por pontos, que tem sido a consistência da AlphaTauri. Foi uma equipe que mostrou um carro, como você falou, conceito no lançamento, foi para a pista, não teve todo aquele wow que teve a Red Bull, até porque é um carro um pouco parecido, né? A traseira toda da AlphaTauri vem da Red Bull, o câmbio, a suspensão, o sistema hidráulico é todo da Red Bull, então tem uma boa parte do carro ali que vem da equipe mãe da Red Bull. E é um carro que a gente não sabe o quanto que vai ter de novidade nesse segundo teste. A AlphaTauri já falou que o principal upgrade deles deve vir em Imola, então só na terceira corrida é o que eles estão planejando de desenvolvimento aí, é trazer o grande pacote deles na terceira corrida em Imola, na Itália. Mas o diretor técnico da equipe, o Jody Eggington, ele já falou bastante que eles conseguiram fazer uma fundação bem legal para o carro, que eles conseguiram atingir todas as metas deles nessa pré-temporada, conseguiram desenvolver uma base sólida para o carro para eles continuarem o plano de desenvolvimento deles. Então o que eles esperam é que eles consigam desenvolver a aerodinâmica do carro sem ter que fazer grandes alterações, sem ter que mexer nas partes internas ali de motor, sem ter que mudar o lugar das coisas, sem ter que fazer grandes alterações na base do carro. Então a AlphaTauri parece estar bem contente com o que eles têm por enquanto. E aí a gente tem que ver como que esse carro vai se desenvolver, como é que eles vão usar o tempo deles de túnel de vento, que eles têm a mais, justamente por terem ficado ali no meio do grid. Mas a expectativa da AlphaTauri continua sendo, acho que a mesma dos últimos anos, por mais que seja um carro low profile, por mais que seja um carro que não tenha chamado tanta atenção. Acho que é um carro que tem um conceito base bom e que a gente vai ver se desenvolver bem aí ao longo do campeonato, e com certeza com o Pierre Gasly aproveitando descuidos de outros pilotos para conquistar resultados bem interessantes para a equipe italiana. Muito bem. Eve, passando para Aston Martin, não sei se você concorda, mas eu consigo enxergar aquele negócio do copo meio cheio e do copo meio vazio. O copo meio vazio é porque o carro não parece grandes coisas. Assim, a Aston Martin não foi uma equipe que brilhou nos 3 dias em Barcelona, não foi uma equipe maratonista, andou menos do que a AlphaTauri, por exemplo, só andou mais do que a Alpine, a Alfa Romeo e a Haas. Mas o copo meio cheio é que parece que o carro nasceu melhor que o do ano passado, né? Porque ano passado a Aston Martin na pré-temporada era a Haas.
Sim, eu concordo completamente com você, Gá. Acho que tem esses dois pontos aí da Aston Martin. Por um lado, o carro parece muito bem nascido, não parece uma bomba que nem ano passado, que eles não entendiam o carro, né? Porque eles pegaram um carro da Mercedes e transformaram num carro meio híbrido, né? Dentro daquele regulamento. Não deu certo, tanto que a própria Mercedes construiu um outro carro, né? Ela não fez uma atualização daquele carro, então por aí já dava para ver que tinha alguma coisa errada, mas esse é um conceito completamente novo, não dava para copiar da Mercedes, né? Porque a Mercedes também não tinha o segredo do negócio, né? Mas parece que é um carro muito bem nascido, um carro que tem algumas características interessantes, mas por outro lado, eles sofreram muito também em termos de desempenho mesmo, de entender esse carro, ainda precisa de um trabalho aí de quilometragem, como você lembrou mesmo, né? A Aston Martin andou só mais do que a Alpine, Alfa Romeo e Haas, que foram as piores equipes aí nesse quesito, né, da pré-temporada. Eles saíram mais razoavelmente satisfeitos por não terem tido nenhum problema muito particular, muito assim, singular durante a pré-temporada, mas também não enchia os olhos, né? E isso é muito interessante para uma equipe que fez um investimento monstruoso, talvez a equipe que mais investiu em estrutura, mais investiu em pessoal, né? Então você tem pessoas vindo de todas as equipes ali para Aston Martin, né? Lawrence Stroll contando muito dinheiro dentro da equipe, mas que é um trabalho de formiguinha, na verdade, né? Ele não vai ser uma coisa do dia para a noite. Eu acho que mais ou menos isso que vai acontecer com esse carro da Aston Martin. Ainda precisa de mais desenvolvimento, ainda precisa andar mais com ele, mas a boa notícia é essa. Não é uma bomba como o carro do ano passado. Agora, se ela vai conseguir crescer dentro desse pelotão intermediário em que você tem uma McLaren e uma Ferrari muito à frente, né? Aí é outra história, né? Você sabe que enquanto você falava do investimento alto da Aston Martin, eu lembrava que havia aqueles rumores de que estava rolando atraso de salário na Aston Martin e tal. Logo eu lembrei daquela tarja que aparece em determinados locais da internet. Perdeu tudo. O drama de Lawrence Stroll. É verdade. Eu acho que a maior perda da Aston Martin, na verdade, foi o Zafnoir, né? Eu acho que eles não... Sim. Eu acho que essa foi uma... Eu entendo a questão do Lawrence Stroll, porque, no fundo, a escolha ano passado de você repetir a história de pegar como base o carro da Mercedes foi um erro, né? Porque a própria Mercedes construiu um carro novo. Então, acho que isso pesou um pouco para ele, mas sem dúvida é um cara que conhece a estrutura, que conhece como você gerenciar a equipe, a parte de desenvolvimento, a parte de pilotos. Então, ele tem todas essas características. E nesse momento, acho que essa foi a maior perda. Acho que foi um erro da Aston Martin dispensar ele tão cedo, né? E pegar outras pessoas que estão chegando no projeto agora e tudo mais. Eu acho que esse para mim é o maior erro da Aston Martin. Muito bem. André, a Williams, com um carro que tem uma aparência de carro meio gordinho, meio acima do peso, né? Não chegou a andar mal, né? Até que a Williams andou bem, mas é para se empolgar? É para receber a equipe no aeroporto ou com calma? Não, acho que é melhor a gente ir com calma, Gá. Inclusive, quando você tinha me perguntado da McLaren, falando de um carro que não parecia de Fórmula 1, na minha cabeça veio a Williams primeiro, antes, que parecia um pouco um carro de Fórmula Indy. Tem justamente essa parte traseira ali no motor mais larga mesmo. Foi um carro que chamou a atenção pelo design. Acho que é um carro muito bonito também. A gente falou um pouquinho das pinturas dos carros. Acho que a Williams ficou com um design bem legal para esse ano. Mas a Williams foi bem sim nesses testes. Acho que se a gente comparar com os últimos anos em que chegou a não ter carro para botar na pista, acho que a evolução da Williams é algo muito bom da gente ver. É uma equipe muito tradicional. Acho que vai voltar a ser competitiva assim. Acho que vai conseguir de fato brigar mais no meio do grid, né? Acho que ano passado o Williams ficou num limbo ali entre o final do meio do grid e estava à frente de Alfa Romeo e Haas, mas estava meio num limbo ali, tentando chegar em Alpine, Aston Martin, AlphaTauri e bem à frente de Haas e Alfa Romeo. A Williams foi a quinta equipe que mais rodou em Barcelona, foram 347 voltas, então é um número muito bom. Acho que a Williams conseguiu colher bastante informação aí para esse carro novo. Acho que é uma equipe que tem um potencial de crescimento sim. Se dá para empolgar ou não,
eu acho mais difícil, até porque você tem Nicolas Latifi e Alex Albon como pilotos, que para mim é uma das duplas que menos me empolga para essa temporada. Mas eu acho que a Williams como carro, como equipe, eu acho que é uma das equipes para a gente ficar de olho sim, para dar um salto nessa temporada de 2022. Acho que eles conseguiram bastante informação nesses testes aí em Barcelona, foram para a pista cheio de parafina, o carro verde neon, de tanta parafina no carro, e acho que eles conseguiram tirar bastante coisa desse teste. Acho que eles podem vir com coisas bem legais aí para o Bahrein e também para a temporada de 2022, Gabriel. Ô Ev, eu nem vou fazer perguntas sobre a Haas para você, porque eu acho que é uma situação tão complexa que eu vou deixar freestyle a sua resposta. Você pode falar da Haas o que você quiser, se quiser falar dela nos testes, pode falar, mas eu acho que é uma situação muito mais ampla. Nos dê o panorama do que a Haas pode enfrentar no Bahrein, se é que ela vai estar no Bahrein. Bom, eu vou começar a minha resposta pela parte final da sua pergunta, H, que é sobre o equipamento da Haas, que teve problemas, né? Estavam transportados para um avião cargueiro e está preso lá na Turquia. O avião teve problemas e tudo mais, então há uma incerteza se ela vai ou não conseguir iniciar os testes no Bahrein. A Haas, nesse momento, está nos holofotes por conta do patrocinador russo e a demissão, e consequentemente a demissão do Nikita Mazepin, né? Tinha essa ligação das mais estranhas do mundo, da mais nonsense total, né? Sem sentido total, uma equipe americana com patrocínio russo, né? A empresa de fertilizantes, a Uralkali, do pai do Nikita Mazepin, que depositou um cheque gordinho mesmo para o cara estar correndo lá na Haas, mas diante do conflito, né, da invasão da Rússia pela Ucrânia e todas as consequências que está sendo geradas em todos os setores, né, do econômico aos atletas, né, a Haas se viu numa posição em que ela não consegue mais sustentar esse patrocínio, né? A Fórmula 1 foi muito contundente na medida em que ela não vamos correr na Rússia, cancelou a corrida, cancelou até o vínculo, né, com o promotor da corrida na Rússia, e aí a Haas também ficou completamente vendida nessa história, pressionada, e aí precisou encerrar esse contrato com a Uralkali, e a consequência disso foi também a saída do Nikita Mazepin, porque ele só estava lá por causa do dinheiro do pai dele, né? Então, assim, ele acaba saindo por causa disso, mas ele jamais poderia ter entrado na Fórmula 1, essa é a verdade, né? Então, assim, não só porque ele é um péssimo piloto, ele não tem nível, não tem qualidade para estar no grid da Fórmula 1, mas também por todas as coisas que ele fez fora a pista, né? Sobretudo naquele caso do assédio, e por aquilo só ele já deveria nunca ter entrado no grid, enfim, mas agora vem o desligamento dele da Fórmula 1. Saiu também a notícia, em função disso, né? O Nikita Mazepin deu uma coletiva nesse dia que nós estamos gravando aqui, falando que ele se sente injustiçado, que eles vão processar a Haas, mas que vão usar o dinheiro que seria o investimento da Haas para um outro programa para atletas que não puderam, né, que foram prejudicados por essas consequências em função do conflito. Então digamos assim, uma imagem aí, uma limpeza de imagem, talvez, que o Nikita Mazepin queira passar, não por conta do conflito em si, mas por outras questões, eu imagino. Então tá nesse pé, e ele tá pistolaço com a equipe, claro, né? Porque aí a gente pode concordar ou não, em função dos atletas responderem pelas questões do conflito, ou o que aconteceu, por exemplo, com a seleção da Rússia, ou um atleta individual, são coisas muito diferentes, mas o caso é que a Haas se colocou no centro disso por ter esse patrocínio russo. Então, nesse momento, a Haas não tem um titular para o lugar do Nikita Mazepin. Vários nomes têm aparecido nesse interim. A única certeza é que o Pietro vai conduzir os testes alternando, revezando, né, com o Mick Schumacher nessa semana, mas quem vai assumir o carro para o campeonato ainda é uma incerteza. Nesse momento que a gente está falando aqui, ainda é uma incerteza. Existem alguns nomes também, do próprio Pietro é um nome, mas dado
diante do que o Gunther Steiner falou sobre isso, mas assim, você tem o Kevin Magnussen agora, que diz que nunca mais vai voltar para a Fórmula 1, se não fosse numa equipe de ponta, mas, né, já que tá abrindo uma vaguinha... Mas talvez volte. Nunca mais, mas talvez volte. Talvez volte. O Antônio Giovinazzi, que é um cara que é ligado à Ferrari, né? E a Ferrari é quem entrega os motores, transmissão e desenvolvimento para a Haas. Não seria uma coisa ruim, porque também não gastaria muito com ele, mas a Haas, claro, prefere alguém que pague por essa vaga. Então, ainda a gente vai ter um desdobramento sobre isso. Sobre o carro da Haas especificamente, é um carro que me parece que precisa de muita evolução, de muito desenvolvimento, né? Eles foram muito mal em Barcelona, tiveram problemas sequenciais, os caras não conseguiram andar muito com o carro, e acho que isso deve permanecer também para o Bahrein, porque imagino que existe um problema também lá dentro da Haas com relação a isso. Muito bem, ótimo resumo da situação da Gloriosa. E eu acho curioso, porque assim, se o Mazepin ainda estivesse na Haas, eu diria que essa estadia na Turquia era meio suspeita, né? Questões capilares ali, mas agora, sem o Mazepin, acho que realmente é um outro tipo de problema que prende a Haas na Turquia. Ô André, por fim, a Alfa Romeo, que é o único carro que tá dentro do peso, né? Olha que legal, que bonito. Por enquanto. Então, uma parte da explicação, né, desse peso da Alfa Romeo dizem que é o assoalho, que foi feito um assoalho de uma forma menos pesada, e aí justamente a Alfa Romeo ficou abaixo, quer dizer, ficou no limite do peso mínimo. Mas justamente esse assoalho também trouxe muitos problemas para a Alfa Romeo nessa primeira bateria de testes lá em Barcelona. A equipe teve que fazer vários reparos e foi um dos times que mais sofreu com as golfinhadas, foi um dos times que mais chacoalhou, quicou lá em Barcelona. O Ian Monchaux, o diretor técnico da equipe, falou bastante sobre isso, falou que pegou a equipe de surpresa, que era uma coisa que eles não tinham visto nos simuladores, porque nos simuladores você justamente não consegue reduzir o nível do carro tão próximo ao do asfalto, como acontece na pista, então foi um efeito que, não que eles não esperavam, mas que eles não esperavam que fosse ser tão grande como acabou sendo na pista, e que eles vão ter que fazer várias mudanças. Acho que a principal questão da Alfa Romeo, justamente para o Bahrein, é consertar esse assoalho de uma forma que o carro quique menos e justamente que o assoalho não se danifique para a equipe acumular mais voltas. Foi a segunda equipe que menos deu volta, só ficou à frente da Haas, e como a Eve trouxe o panorama inteiro, é uma grande bagunça, então não é nenhum mérito você estar à frente da Haas. E foi um carro que andou devagar também, não teve bom desempenho. Acho que o Valtteri Bottas está tendo uma queda de realidade muito brusca. Eu não duvido nada a gente chegar aí durante a temporada. A Alfa Romeo talvez ser o pior carro do grid, o Bottas ter saído da principal equipe da Fórmula 1 direto para a última. Acho que é uma equipe que vai ter muitos problemas aí para essa temporada. Tem que ver como que eles vão solucionar essa questão das golfinhadas. O Monchaux falou que talvez possa ser uma questão de levantar 3 milímetros do carro, do asfalto, né, ou de levantar 20, e aí é uma questão de perder bastante aerodinâmica. Pode ser que a Alfa Romeo tenha muitos problemas para solucionar aí pela frente. É uma equipe que preocupa, é uma equipe que a gente precisa ver coisas muito melhores aí nessa segunda rodada de testes no Bahrein, porque deixou muito a desejar lá em Barcelona, andou pouco, foi devagar, teve muitos problemas. O Bottas e o Guanyu Zhou praticamente não rodaram com o carro. O Guanyu Zhou está chegando à categoria agora, já não conseguiu pegar, imagino que não conseguiu andar o que ele queria para pegar a manha do carro, para se adaptar à categoria, a essas novas regras. Então acho que é uma equipe que a gente tem que ficar de olho no Bahrein para ver se de fato vai conseguir ser mais consistente, se vai conseguir melhorar do seu desempenho, que foi muito ruim ano passado, a gente já esperava mais ano passado, e nessa temporada parece que a tendência da Alfa Romeo está sendo de continuar essa queda aí no pelotão da Fórmula 1. Virando a chavinha para a segunda semana, o que devemos ficar mais atentos para os testes no Bahrein? Kicks, carros acima do peso, quais os principais pontos a serem observados? Eu acho que é um pouco de tudo. Eu acho que a questão do peso, me parece que algumas... isso praticamente está acertado. A FIA vai autorizar um aumento no peso mínimo dos carros, mas menos do que as equipes
É muito menos do que as equipes queriam, então em torno de 3 quilos. Vamos ver se isso se confirma, mas parece que é isso mesmo. A decisão oficial vai ser dada aí no Bahrein. Então, assim, no caso da Red Bull e da Ferrari, é um pouco ruim porque elas estão bem gordinhas, mas outras equipes podem até respirar aliviadas com isso. Também os kicks, ver como que as equipes vão lidar com isso, porque o Bahrein também é uma pista que traz velocidade, né, que tem trechos velozes, então assim, vai ser interessante para ver se as equipes conseguiram soluções para esse movimento do golfinho aí. E a tabela de tempos, eu acho que dessa vez a gente pode entender um pouco melhor essa tabela de tempos, acho que ela vai trazer mais informações do que em Barcelona, porque afinal de contas é no Bahrein que a Fórmula 1 vai começar a temporada dela, um pedaço das horas de teste aí vão pegar também a programação do que vai ser o Bahrein, então acho que dá para a gente ter um parâmetro, ou um começo de parâmetro dessa velocidade dos carros, de simulação de classificação, a gente vai ver muito disso, de classificação e corrida, mas acho que a tabela de tempos vai ser um pouco mais conclusiva do que foi, mais reveladora, na verdade, do que foi no Bahrein, em Barcelona. Muito bem. André, você acha que a gente pode ver carros totalmente diferentes do que a gente vê em Barcelona? E a tendência é ver carros mais parecidos uns com os outros? Olha, Guy, eu acho que mais parecidos ainda não. Acho que é um momento que as equipes estão com seus conceitos mais definidos e por conta do teto de gastos também da Fórmula 1, as equipes acabaram tendo que criar um plano de desenvolvimento para toda a temporada. Então eu acho que, pelo menos esse ano, vai ser difícil da gente ver mudanças de conceito muito radicais, de equipes voltarem totalmente atrás do que elas estavam fazendo, justamente porque isso custa muito dinheiro, dá uma mão de obra muito grande e agora as equipes estão mais restringidas financeiramente. Mas eu acho que a gente pode ver grandes mudanças sim. Acho que os dois carros que a gente fica mais na expectativa para a hora que saírem da garagem são a Mercedes, né, pelo tudo que a gente já falou, por essa questão de talvez se eles retirarem grande parte da lateral deles ali, fazerem um carro ainda mais fino, um carro com um conceito bem diferente, e também a Red Bull, porque a gente sempre espera grande coisa da Red Bull. Eles já falaram que o carro deve mudar bastante até a primeira prova, então a gente imagina também que para esse teste no Bahrein o carro mude bastante. Acho que a outra grande história da Fórmula 1 no momento acaba sendo a Haas, ver se a Haas vai conseguir chegar para os testes, ver se eles vão conseguir botar o carro na pista, o que eles vão conseguir mostrar, também saber quem que vai ser o outro piloto ao lado do Mick Schumacher para a temporada. Acho que essas são as principais histórias aí, chegando para essa segunda rodada de testes no Bahrein. O Ev, ainda dá para esconder alguma coisa ou chegou a hora de mostrar tudo? Sempre dá para esconder, né? Sempre dá. Os caras são exímios nisso, né? Sempre dá. Apesar da temporada começar loguinho lá no Bahrein mesmo, mas sempre dá para dar uma floreadinha. Assim, eu acredito nesse poder do esconde-jogo, viu? Acho que ainda dá. Do suspense. Você acha que vai ser isso aí também, André? Eu acho que vai ser bem menos do que a gente viu em Barcelona. Acho que em Barcelona as equipes ainda estavam testando o conceito dos carros. Acho que para o Bahrein agora elas vão chegar com coisas mais definidas, com o caminho que elas querem seguir para a temporada. Também acho, vão ter coisas que as equipes vão preferir esconder, talvez a gente veja uma saidinha rápida para a pista com uma coisa diferente, volta depois e muda, mas eu acho que ainda dá para esconder um pouquinho do jogo sim, para chegar para a primeira prova com um conceito diferente, alguma coisa no difusor, no assoalho do carro que as outras equipes não estejam esperando, o peso, por exemplo, uma redução do peso da Red Bull que vai deixar o carro mais leve, melhorar o desempenho. Acho que tem coisa assim que as equipes ainda podem esconder antes do começo da temporada. Muito bem, é isso. Fim de semana vem com os 3 dias de testes da pré-temporada no Bahrein, de quinta a sábado. De quinta a sábado tem briefing logo depois que as atividades acabarem, então vocês acompanhem o noticiário no Grande Prêmio, fiquem ligados na GPTV, que os vídeos continuam entrando por lá. De olho no agregador favorito de podcast, que os programas entram também. No GP2, os vídeos de análise continuam rolando por lá. E vocês sigam com a gente. Agradeço demais a Eve, ao André, ao Berton, todo mundo da Central 3. Um beijão para vocês e até a próxima. Tchau.